Olá, seja bem-vindo ao curso Gestão Contingencial Superando Crises. Eu sou o professor Ulisses Januzzi, sou mestre em administração e especialista em estratégia empresarial, gestão da qualidade e controladoria. Já atuei muitos anos como empresário e também na gestão de empresas. Também publiquei alguns livros nesta área. Agora, o que me levou a criar um curso sobre contingências e como administrar crises? Pois bem, a melhor maneira de explicar o que me levou a criá-lo seria conhecendo um pouco da minha trajetória e minhas experiências na seara empresarial e ressaltar aqueles momentos mais marcantes para o meu aprendizado, que seriam justamente as diversas crises e decisões contingenciais que tomei e vivenciei. Para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de apresentar para vocês estas marcas que um dia foram mundialmente famosas. Por exemplo, Orkut. A rede social foi criada em 2004 e desativada em 2014. Ela é o avô do Facebook. Algum de vocês ouviram falar ou participaram no Facebook? Porque ela não é tão velha assim e já é avô de uma outra ferramenta, né? Mega Drive, por exemplo, um videogame que fez bastante sucesso na década de 90, desapareceu. E o Napster, serviço de compartilhamento de arquivos ponto a ponto, principalmente com músicas. O Napster parece que eles estão agora ressuscitando essa marca, né? Mas é só a marca, porque ela já ela entrou em falência, né? Foi avô do tal do Spotify hoje, né? E a Compaq? A Compaq já é um pouquinho mais velha, né? Ela foi fundada em 1982 e se tornou o maior fabricante de microcomputadores na década de 90 e desapareceu. E a Kodak? A Kodak já é um pouco mais velha, né? Ela foi fundada em 1888, foi sinônimo de fotografia, dominou o mercado em toda a década, todo o século XX e faliu em 2012. Também não resistiu à investida das fotos, das fotografias, das câmeras digitais. Alta Vista e Netscape, mecanismos de pesquisas pioneiros, criados em 1995, parece que foi há tanto tempo, né? O Netscape chegou a possuir mais de 90% do mercado de buscas e é avô hoje do Google, Yahoo, o Explorer. E a Blockbusters, maior serviço de aluguel de filmes e videogames por meio de lojas físicas no mundo. Isso não existe mais, ela desapareceu também. Muito bem, agora vamos conhecer algumas marcas brasileiras que já foram famosas também. Vamos lá para o slide. Olha bem, Mapping, Mesbla. Alguém já ouviu falar? Pois elas dominaram o mercado de varejistas por muito tempo. O Mapping é de 1913, depois comprou a Mesbla em 1996, porque a Mesbla faliu. E depois, em 1999, o Mapping também faliu. A Arapuã era um nome que reinou no mercado brasileiro, atingindo o posto de maior varejista de eletrodomésticos do Brasil, concorrente com as famosas hoje aí, né, Ponto Frio, Casas Bahia, e também faliu em 1996. Bamerindos, esse foi um banco muito popular, estava sempre entre os maiores do Brasil. Banco, que é uma instituição bem sólida, também faliu em 1994. Qual mais? A VASP, a Varig, eram empresas de aviação muito grandes, dominavam o mercado e também faliram. O que todas elas têm em comum, todas essas empresas? Crises. As crises levaram essas empresas à falência. Você vê, mesmo com o mercado, ela atuando no mercado crescente, elas levaram essas empresas à falência. Quando falo em crises, eu pergunto, elas são cíclicas? Sim, elas são cíclicas. Nunca vai deixar de existir. Pelo menos a história diz isso, né? Elas aparecem, depois parece que acabaram todas as crises e o mercado aprendeu. E aí retornam novas crises inéditas. Elas são inevitáveis. Não tem como uma empresa, uma pessoa física não passar por crises. Essas crises mundiais que tomam todo mundo, todo o mercado. E elas são imprevisíveis. Até hoje, nenhum economista, ninguém consegue prever exatamente esta ou aquela crise. Aí eu pergunto, existem segmentos ou empresas imunes a elas? Eu digo, não existe.
Porque algumas crises, como a que estamos vivendo atualmente, é uma crise que em alguns segmentos estão se saindo bem, enquanto o resto está falindo. Mas de repente chega uma outra crise em que esses segmentos que iam bem em outra eles vão muito mal. A verdade é, os fatores são apenas externos e incontroláveis? Não. Muitas dessas empresas que nós vimos aí faliram devido a fatores internos, crises internas, crises de gestão, crises de decisão. Como nos preparar para sobreviver e crescer em crises? Este curso, espero que vá ajudar vocês a criar contingências, gerenciar contingências, estar preparado para o pior. Vamos dar uma olhada, então, no próximo slide, onde mostra as principais crises mundiais desde 1970. Olha bem, 1970 só para frente. Se nós olharmos bem esse gráfico, nós temos aí só os 5 países mais ricos do mundo: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Podem ver que lá por 1970 eles estavam vindo muito bem. Crescimento entre 4% e 6% ao ano. De repente veio a crise do petróleo gerada pela OPEP, que é a organização dos exportadores de petróleo de todo o mundo. Eles resolveram tomar o mercado de petróleo e levou todas essas grandes economias e todo mundo junto para uma crise, para uma recessão. Depois passou isso, parece que eles estavam nadando de novo em um mar, em um transatlântico, e veio uma nova crise, a crise da Bolsa, lá por 1980 até 82, que levou todos os países de novo a uma crise da Bolsa de Nova York. Passou essa crise, os países voltaram a crescer novamente e agora parecia que não existia mais o que parasse eles. E aí veio uma nova crise lá por 92, 94, a crise da Rússia. Podem ver aí que apenas a Alemanha destoa nessa época, mas foi porque caiu o Muro de Berlim. Então juntou duas economias, a Alemanha Oriental e Ocidental, e o PIB da Alemanha foi lá em cima. Mas pode ver que na sequência ele caiu novamente, né? E seguiu as outras economias. Mais para frente nós temos o que aí? Nós temos o 11 de setembro. Quando tudo parecia que estava bem, veio aquele fatídico 11 de setembro de 2001, né? Aquele atentado horroroso em Nova York. E aí os países voltaram a ter uma recessão, voltaram a crescer novamente, e aí em 2009, quando ninguém esperava, veio a crise do subprime, que levou muitos bancos americanos, ingleses, europeus à falência. Muito bem, nós vimos aí as crises mundiais, nenhum país escapou a ela. Agora, nós temos as nossas crises, as crises domésticas. Vamos dar uma olhada no próximo slide aí, ó. Taxa de crescimento real do Brasil, hein? Então nós temos aí, 1971 para frente, você vê que o Brasil crescia a índices chineses, 14%, 16%. Com a crise da OPEP, o Brasil também caiu o seu nível de crescimento a quase zero. Depois subiu novamente, seguindo os países, e depois caiu novamente com a crise da Bolsa lá em 81, foi lá embaixo. Subiu novamente, é uma gangorra, né? Podem ver. E depois veio uma crise doméstica, o Plano Collor, né? O Plano Collor que congelou as poupanças e foi uma parafernália aquilo lá. E o Brasil, só o Brasil, sucumbiu numa recessão. Subiu novamente, veio a crise da Rússia que pegou o Brasil de novo, ele caiu. Subiu novamente e depois veio a desregulamentação do real, 1999. O real se desvalorizou muito frente ao dólar de um dia para o outro. E aí veio a recessão. Voltou a crescer, mas veio o 11 de setembro e o Brasil caiu novamente. Aí veio o efeito Lula. É a primeira eleição do Lula, quando as empresas estavam preocupadas com o destino da economia. Então o dólar disparou e veio uma recessão. Até que o Lula assumiu e a economia se estabilizou novamente, caindo quando a crise financeira subprime e assim por diante. E agora, ultimamente, aí, né, 2020, 2021, nós estamos vivendo uma outra crise que não era prevista. As crises são imprevisíveis, essa é a verdade. Muito bem, resumo disso daí, o que nós vamos ver em nossas aulas. Os países, as empresas, elas costumam se adaptar e crescer, né, se prepararem
para essas crises. Vocês veem aí que de 1929 até mais ou menos 1990, as empresas tinham um perfil. Elas viam as empresas como um sistema fechado, ou seja, elas se preocupavam apenas com seus processos, se prepararam internamente e não tinha a sua visão no mercado lá fora, que era relativamente estável. É claro que faltava o amadurecimento da administração. Então, as ações dela eram sempre num caráter prescritivo e normativo. É como se você passa uma bula, uma receita para uma pessoa que está com um resfriado ou uma dor de cabeça, né? Toma esse comprimido que passa, serve para todo mundo. É assim que eles viam. Daí para frente, 1997 para frente, as empresas mudaram seu perfil. Começaram a olhar o mercado como um sistema aberto. As empresas começaram a se ver como um sistema aberto, porque elas não estavam imunes ao que acontecia lá fora. O que acontecia lá fora influenciava demais elas. E o caráter da gestão passou a ser mais descritivo e explicativo. Elas iam atrás do porquê, da causa daquele problema. Então, tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. Em detalhes, todas as teorias. Ok? Vejo vocês lá.